contra o Mundo, por Charles Spurgeon. Sabemos que muitas grandes batalhas ocorreram, onde nações se enfrentaram em conflito e uma superou a outra, mas quem já ouviu falar de uma vitória que superou o mundo? Alguns podem afirmar que Alexandre foi esse conquistador, mas eu digo não. Ele próprio foi vencido, mesmo quando parecia possuir todas as coisas. Lutou pelo mundo e o conquistou, mas veja como o mundo dominou seu dominador, subjugou seu conquistador e atormentou o monarca que havia sido seu flagelo. Vejam o jovem rei chorando e levantando as mãos em um grito desesperado por mais um mundo que pudesse destruir. Ele aparentava, à primeira vista, ter vencido a terra, mas na verdade, em seu íntimo, a terra o havia conquistado, esmagado, envolvido no sonho da ambição, enredado nas correntes da cobiça, de modo que, mesmo possuindo tudo, continuava insatisfeito. Como um escravo, foi arrastado pelas rodas do carro do mundo, lamentando e gemendo por não poder conquistar mais um território. Quem é, então, o homem que realmente superou o mundo? Que ele se apresente, pois seria um gigante entre os comuns. Ofuscaria César e até nosso Wellington, se pudesse declarar que venceu o mundo. Tal conquista é tão rara, tão prodigiosa, que quem a alcançar poderá andar entre seus semelhantes como Saul, com a cabeça e os ombros acima de todos. Ele comandará a nosso respeito, sua presença nos inspirará reverência. Suas palavras nos persuadirão à obediência, e em honra ao seu feito, diremos ao ouvir sua voz: é como se um anjo estivesse entre nós. O cristão supera o mundo, e essa é uma batalha árdua, não uma que guerreiros de salão possam vencer, não uma simples escaramuça que possa ser ganha por alguém que, num dia ensolarado, entrou na batalha, viu o exército inimigo e, com elegância, desmontou a porta de sua tenda de seda. Não é uma vitória fácil para um recruta inexperiente que veste o uniforme e imagina que, após uma semana de serviço, receberá uma coroa de glória. Não, essa é uma guerra que dura a vida toda, uma luta que exige a força de cada músculo e o vigor de um coração firme. Uma batalha que demandará todo o nosso poder se quisermos sair vitoriosos. E se nos tornarmos mais que vencedores, dirão de nós, como Hart disse de Jesus Cristo, ele teve força suficiente e não desperdiçou nenhuma. Essa é uma batalha que pode fazer até o mais corajoso tremer, uma luta que fará o mais valente hesitar, a menos que se lembre de que o Senhor está ao seu lado, e então de quem temerá. Ele é a força da sua vida, de quem terá medo. Esta luta contra o mundo não é de força física, pois se fosse, poderíamos vencê-la rapidamente, mas é ainda mais perigosa por ser um conflito mental, uma disputa do coração, uma batalha espiritual. Quando superamos o mundo de uma forma, nem metade do trabalho está feito, pois o mundo é como o Proteu, sempre mudando de forma. Como um camaleão, adquire todas as cores do arco-íris, e quando você o derrota de um jeito, ele o ataca de outro. Até o último suspiro, haverá novas aparições do mundo com as quais terá que lutar. Rejeitamos os costumes do mundo, e quando fazemos isso, qual é a reação de nosso inimigo? Ele muda de aparência. Aquele homem é um herege, um fanático, um hipócrita, diz o mundo sem hesitar. Ele empunha sua espada, franze o senho, olha com raiva demoníaca, cercando o fiel com tempestades, e diz: esse homem ousa desafiar meu domínio. Ele não seguirá a multidão. Vou persegui-lo. Calúnia. Venha das profundezas do inferno e sibilo sobre ele. Inveja, afie seu dente e morda-o. O mundo convoca todas as armas da falsidade e persegue o homem, seja com suas mãos ou com suas palavras. Ela tenta arruinar o cristão em seus negócios, e se ele se ergue como um defensor da verdade, ela ri, zomba e o despreza. Não deixa pedra sobre pedra na tentativa de prejudicá-lo. Qual é, então, a postura do guerreiro de Deus quando vê o mundo se armar contra ele, quando percebe que a terra inteira parece avançar como um exército para persegui-lo e destruí-lo? Será que ele se rende? Ele cede? Ele se curva ou se humilha? Absolutamente não. Como Lutero, ele inscreve em sua bandeira cedo nulli. Eu não cedo a ninguém. E vai à guerra contra o mundo,
da mesma forma que o mundo guerreia contra ele. O verdadeiro Filho de Deus pouco se importa com a opinião dos homens. Ah, ele diz, que me falte o pão, que eu seja condenado a vagar sem um tostão pelo vasto mundo. Sim, que eu morra, porque cada gota de sangue nestas veias pertence a Cristo, e estou pronto para derramá-la por seu nome. Ele considera todas as coisas como perda, para que possa ganhar Cristo e ser encontrado nele. E quando os trovões do mundo rugem, ele sorri diante do tumulto, enquanto entoa sua melodia de paz. Quando a espada do mundo é levantada contra ele, ele a encara com tranquilidade. Ah, diz ele, assim como o relâmpago surge do trovão, rasga as nuvens e assusta as estrelas, mas é impotente contra o montanhês que se abriga nas rochas. Agora o mundo não pode me ferir, pois no tempo da aflição meu Pai me esconde em seu pavilhão, no segredo de seu tabernáculo me protege e me coloca sobre uma rocha. Assim, vencemos o mundo novamente, ao desprezar suas ameaças e carrancas. Bem, diz o mundo, tentarei outro método. E esse, creia, é o mais perigoso de todos. Um mundo sorridente é muito pior do que um mundo carrancudo. Ele diz, não consigo derrubar esse homem com meus golpes repetidos. Tirarei minha luva de ferro e, exibindo-lhe uma mão bela e delicada, pedirei que a beije. Direi a ele que o amo, vou lisonjeá-lo, falar belas palavras. John Bunyan descreve bem essa senhora vaidade. Ela tem uma maneira sedutora e um sorriso no fim de cada frase. Fala de coisas atraentes, tentando seduzir e cativar. Acredite, os cristãos correm mais perigo quando são admirados do que quando são perseguidos. Quando estamos no ápice da popularidade, é quando devemos tremer de temor. Não é quando somos ridicularizados e insultados que estamos em maior perigo, mas quando somos acariciados pela fortuna e elogiados pelas massas. É quando todos falam bem de nós que o verdadeiro risco surge. Não é no vento gélido do inverno que eu tiro meu manto de justiça e o lanço fora, mas sim quando o sol brilha intensamente, quando o clima é ameno e agradável, que sem cautela, despojo-me de minhas vestes e me encontro vulnerável. Meu Deus, quantos homens já foram despidos pela sedução deste mundo? O mundo os lisonjeou, aplaudiu. Eles beberam dessa lisonja como se fosse um vinho embriagante. Cambalearam, vacilaram, pecaram e perderam sua integridade. E assim como um cometa que antes brilhava no firmamento, eles se perderam no vasto espaço, apagando-se na escuridão. Grande como era, ele cai. Poderoso como parecia, ele se desvanece. Mas o verdadeiro Filho de Deus nunca é assim. Ele está tão firme quando o mundo sorri, quanto quando este o franze a testa. Ele se importa tão pouco com seus elogios, quanto com suas críticas. Se é elogiado, e com razão, ele diz: minhas ações podem merecer tal reconhecimento, mas toda honra pertence a Deus. As grandes almas sabem o valor que têm aos olhos de seus críticos. Para elas, o elogio é apenas parte da jornada. Alguns homens não conseguem viver sem uma boa dose de louvor, e se recebem o que merecem, que assim seja. Se são filhos de Deus, serão mantidos firmes, não serão destruídos ou corrompidos. Permanecerão inabaláveis como cervos em lugares altos. Esta é a vitória que vence o mundo. Às vezes, o mundo se torna o carcereiro do cristão. Deus permite que a aflição e a tristeza sobrevenham, até que a vida pareça uma prisão e o mundo assuma o papel de seu opressor. E que carcereiro miserável ele é! Já passaram por provações e dificuldades, meus amigos? E nesse contexto, o mundo já se aproximou de vocês com suas falsas promessas, dizendo: pobre prisioneiro, eu tenho a chave para sua libertação. Você está enfrentando dificuldades financeiras. Posso lhe mostrar uma saída. Basta colocar o Senhor, consciência de lado. Ele questiona se a saída é desonesta, mas não se preocupe com isso agora. Deixe-o descansar. Resolva a questão da honestidade depois, quando já tiver resolvido seus problemas. Arrependa-se quando houver tempo. Assim fala o mundo. Mas o cristão responde firmemente: eu não posso fazer isso. Bem, replica o mundo, então você continuará gemendo e sofrendo. Um bom homem como você, preso nesta condição.
Mas o cristão responde: meu Pai Celestial me permitiu passar por essa necessidade, e no tempo certo, Ele me libertará. Mas se minha vida terminar aqui, não utilizarei meios desonestos para escapar. Deus me colocou nessa situação para o meu bem, e não reclamarei. Se meus ossos tiverem que permanecer neste lugar, se meu caixão repousar sob estas pedras, e se meu túmulo for marcado pelas paredes desta masmorra, aqui morrerei, antes de mover um dedo para escapar por meios injustos. Ao ouvir isso, o mundo zomba. Você é um tolo. O escarnecedor segue em frente rindo e dizendo: esse homem não tem senso prático, ele não tem coragem para arriscar. Insiste em seguir o velho caminho da moralidade. Mas é justamente dessa maneira que o cristão vence o mundo. Eu poderia relatar várias batalhas semelhantes. Houve muitas jovens pobres que trabalharam incansavelmente até que seus dedos se desgastaram ao osso, apenas para garantir um sustento escasso. Muitas vezes, nem sabemos que, ao usar certas roupas, vestimos o sangue, os ossos e os nervos dessas jovens. Elas foram tentadas inúmeras vezes. O maligno tentou seduzi-las, mas travaram uma batalha heróica. Mantiveram sua integridade, mesmo em meio à pobreza, e permanecem firmes, claras como o sol, formosas como a lua e terríveis como um exército com bandeiras. Heroínas inabaláveis diante das tentações e seduções do mal. E também há homens que, em momentos críticos, tiveram a oportunidade de se enriquecer instantaneamente, se apenas se deixassem levar por algo que suas consciências lhes diziam para evitar. O mundo gritava: seja rico, seja rico. Mas o Espírito Santo sussurrava: não, seja honesto e sirva a Deus. E após um árduo combate interno, eles responderam: não, ainda que as estrelas fossem transformadas em mundos de ouro, eu não, por esses tesouros, negaria meus princípios ou comprometeria minha alma. Assim, caminham como vencedores. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.